Alô você, de volta com força total, agora apresentando para vocês aí todos os alfartanos do Brasil, nosso estúdio São Paulo que finalmente ficou pronto. Graças a Deus o Evandro resolveu hoje liberar a verba que estava faltando, né? Porque todo o atraso foi só porque o Evandro demorou a liberar a grana que a gente tinha aqui, tá, gente? Para montar o estúdio. Tanto que só me deram apoio de um microfone. Mas enfim, é com esse um microfone que hoje nós vamos apresentar para vocês nossos dois professores tops, ultra mega powers, que já vão compor as aulas do online, que é o professor Adriano Patiello, cai para cá, professor de língua portuguesa, Fodarástico, e o professor Luiz Rezende, né? Os dois formam aqui um casal de professores que nós temos aqui em São Paulo, tá? Chega mais pertinho aqui de mim, isso. Dois professores que vão trabalhar com vocês matéria de língua portuguesa, o professor Adriano, matéria de informática aqui o professor Luiz Rezende, e com certeza vai contribuir com a sua preparação. Hoje, apresentando para vocês que estão no blog, né, que estão assistindo a gente, essa é a primeira gravação aqui do AlphaCon São Paulo, do estúdio, diretamente do estúdio. Puta merda, olha quem apareceu ali, é muita carência, né, gente? O cara queria aparecer para ver vocês. Ele tá aqui sim, gente, tá em São Paulo. E você que hoje está assistindo esse videozinho e que estiver em São Paulo, cai para cá amanhã, que amanhã vai ter aulão com o professor Evandro Guedes e Daniel Sena às 2h da tarde, mas eu acho que não tem mais inscrição não, mas vem para cá que a gente se vira, tá? A gente se vira, senta no colo do Evandro, sei lá. E quem fizer matrícula amanhã para um curso presencial aqui em São Paulo vai ganhar uma camisa autografada do professor Evandro Guedes e Daniel Sena. Uma camisa do presencial, que é essa aqui, ó. Presencial AlphaCon São Paulo, que tem aquela mensagem que você mais gosta, né? Para você levar no dia da sua prova lá, ó. Sua vaga é minha. Exatamente para você fazer aquela pressão fodarástica lá nos seus candidatos. Espera aí que o câmera falou pra gente chegar mais perto aqui, tá? Então, gente, vocês conheceram um pouco do que vai ser desenvolvido aqui direto de São Paulo. Hoje, nós vamos dar aqui uma palhinha com uma aula em dupla do professor Rezende e do professor Adriano, que trabalharam um tema aqui que foi muito bacana para a prova do TRT, junto com redação, também a parte de gestão pública. Os dois trabalharam esse tema, que foi super útil para a galera que fez a prova do concurso, né? Pelo menos a primeira prova do TRT, né? Que foi anulada, e depois teve outra lá que é uma parte de licitação. Mas esse é o tipo de projeto que a gente está desenvolvendo aqui em São Paulo. E para você que é da região, vem visitar a gente aqui, vem fazer simulado, vem conhecer o projeto. Nesse final de semana a gente teve aqui a revisão de véspera do TRT, mais de 400 alunos, caravana do Maranhão, caravana do Pará, teve gente do Acre aqui visitando a gente, pessoal da Bahia, Rio de Janeiro. Cara, você do Brasil está convidadíssimo a vir para cá. E além disso, já comunico para vocês que com o estúdio pronto, tô voltando com força total pra net, porque o Evandro não tem mais tempo de estar na net. E o Tchê, eu vou derrubar o Tchê rapidinho. O Tchê com aquelas, ele pode colocar máscara, fazer pirofagia, o que ele quiser fazer, colocar fogo no corpo dele. Tchê, pelo amor de Deus, não faz essa porra. Não precisa colocar, nós somos brother, parceiro. Mas nós vamos voltar aí pra complementar com vocês, uma equipe unida, São Paulo e Cascavel, uma só equipe, trazendo pra você o melhor preparatório do Brasil para concurso público. E filho, se você acha que até hoje nós te ajudávamos, aguarde, porque em 2014 nós vamos te ajudar muito mais, trazendo muito mais conteúdo, muito mais matérias, muito mais cursos para vocês. É só ficar ligado. Então hoje, com vocês, professor Adriano e professor Rezende. Quem vai começar aqui a parada aí? Professor Rezende. Olha, tá vendo? Esse sempre a parte masculina, né? Começando primeiro aqui, tá? Então, olha lá, Rezende, quebra tudo aí. Ô, meu camarada, o Daniel chega aqui em São Paulo, eu ensino ele a andar de metrô, ensino ele a pegar ônibus. Outro dia ele até elogiou, Adriano, o metrô aqui de São Paulo. Ele disse que sempre que, quando ele dá sinal, o metrô para, é super organizado. Agora ele vem criticar, dizendo que só tem um microfone. Teve aquela história também de que só tinha um metrô para um lado, como que é, Adriano? Você lembra disso? Ele ficou meio triste, ou ficou meio contrariado, porque ele falou, poxa, eu quero ir pro outro lado, mas aqui só passa um. Como é que eu chego pro outro lado? Eu já aprendi, tá, gente? Não faço essas gafes, não. Já me deram todas as dicas. E ele não entrou numa estação, porque não havia maquinista no metrô. Ele ficou ressabiado e falou, não vou entrar, porque sabe-se lá pra onde vai. Do caraca isso aqui, velho. Aposto que foi Evandro. Mas tudo bem. Metrô organizado, dá sinal para. Tudo bem, Daniel, tudo bem. A gente aprende. Galera, quebra o pau aí agora. Olha, pessoal, é o seguinte, esse aulão inaugural ele tem um objetivo muito claro. Segundo colocado para analista, mais de 30 classificados do TRT 15ª. Então, vamos mostrar aqui no vídeo para o que a gente veio. E mostrar para que viemos, vamos discutir um pouquinho a evolução do Estado brasileiro. E olha, numa boa, eu vou repetir o que eu sempre digo. Concurso público não serve para ferir conhecimento, coisa nenhuma. Não serve para medir capacidade. Serve para eliminar candidato. E o AlphaCon está aqui para ajudar você a não ser eliminado. Então essa matériazinha é uma matéria tão cascuda que se você ser muito crítico, você pensar muito, você vai rodar. É por isso que eu sempre digo
em gestão pública, gestão de pessoas, que você pode se apartar do senso crítico, porque se começar a ler muito jornal, começar a ler muito revista, a Veja tem que ler, o resto não pode ler muito, porque se você ler muito, você vai rodar justamente porque pensou demais. Então vamos começar rapidamente pelo patrimonialismo, que era um regime de Estado, uma estrutura de Estado que existia no Brasil no início do século passado. Hoje não existe mais isso, hoje não existe o gestor público ele tratar coisa pública como privada, hoje não existe desvio de verba pública, hoje ninguém pega jatinho para visitar a amante na Europa, viu, Adriano? Isso não existe mais. Então o patrimonialismo era uma estrutura de Estado que no início do século passado era baseada no absolutismo, onde o governante ele tinha coisa pública como sua. Ele vendia terra para virar um grande coronel no Nordeste. É evidente que isso tinha que ser superado. E começou a ser superado na década de 30, quando Evandro Guedes andava de Velotrol. Naquela época do Velotrol, Getúlio Vargas começou uma grande reforma do Estado brasileiro. E essa reforma, ela visava acabar com o patrimonialismo, onde o poder absoluto do governante entendia o bem público como seu, avançando para o Estado burocrático. Mas isso demorou muito. Na verdade, erra o candidato amador, e você que está assistindo o vídeo do AlphaCon não é amador, você é profissional. O amador, ele diz que em 30, o patrimonialismo foi superado, o Estado burocrático foi consolidado. Indicou isso na prova, chora porque está enganado. Na verdade, o patrimonialismo ele começa a ser construído na década de 30, com algumas ações governamentais do Getúlio Vargas. A mais importante é a DASP. É por isso que tanto a CESP quanto a FCC adoram essa maldita sigla. E depois o Adriano vai dizer se sigla não tem ponto, porque eu sei lá, acho que eu faltei nessa aula, estava fazendo coisa mais interessante atrás do muro da escola. A DASP é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Foi a principal medida do Getúlio Vargas, que na década de 30 começava a consolidar o Estado burocrático. O Estado burocrático é o Estado dos papéis. O Estado burocrático é o Estado do controle, como dizia o filósofo Max Weber, o pai da sociologia, é o Estado onde o setor administrativo está na frente de todos os outros. Eu agora queria chamar o Adriano para fazer um comentário de algo que os alunos na discursiva se confundem muito. Duas questões, Adriano. A primeira, você está bem com essa camisa, hein? Tá na medida. Comentário íntimo aqui do casal. Muita gente se confunde em substituir o termo patrimonialismo e absolutismo, porque eu acho cansativo numa discursiva você utilizar sempre o mesmo termo. E eu tenho dificuldade quando eu dou aula, quando eu desenvolvo dica para aluno, de encontrar aluno que consegue de forma positiva encontrar um substituto para essa palavra. E outra questão é a questão da sigla. Eu vivo encontrando aluno com sigla. Tem 4 letras e 5 pontos na sigla. Pode, Adriano? Passar o microfone. Põe com carinho atrás. Eu não sei o que eu falo quando ele me toca, certo? Bom, sou Adriano, vou complementar o que o Rezende falou aqui. Antes de só complementar o que o Rezende acabou de falar, existe uma grande diferença entre prova discursiva, questão discursiva e dissertação. Aqui foi a questão discursiva. Eu sempre falo para os alunos torcerem para cair a questão discursiva, porque ele já estudou sobre o assunto, ele sabe como opinar, certo? Seria mais interessante. Em relação ao que o Rezende acabou de falar de troca de palavras, é uma coisa que acontece chamada eco, muitas vezes, certo? Que o aluno às vezes não sabe qual palavra usar e acaba repetindo 3, 4 vezes a mesma palavra. Aqui, ó, o Rezende colocou pra gente patrimonialismo, absolutismo. Isto aqui, ó, esse ismo e esse ismo é eco. Quando você lê, isso fica repetitivo. Então, uma forma de você falar, não vai sair a palavra, peraí. Patrimonialismo ou a parte absoluta também ajuda bastante de você, para não ficar o texto um pouco repetitivo. A sigla, mania de brasileiro, vê uma letra, ele quer colocar ponto, não tem abreviação, é uma coisa, sigla é outra, IPVA, IPTU e todas essas siglas, não existem pontos nessas siglas, certo? E o interessante é que ele colocou entre parênteses aqui, certo? Você não tem uma ordem de colocar a sigla e o que significa, o que vai dentro, o que vai fora, certo? Em relação à discursiva, sigla é muito marcante, usa uma vez só. Certo? Geralmente na questão discursiva você usa umas 10 linhas, não importa, geralmente o número de linhas não é diferente de uma prova, de uma dissertação.
Não importa o que, o que vai dentro do parênteses ou fora. O importante é que se você usar a sigla, você não vai colocar pontuação na sigla. Outra coisa bem interessante, burocrático, hierárquico, as redes sociais, elas são um tumor para quem usa a língua portuguesa de modo menos atento. O pessoal está acostumado a teclar, não tem tecla no celular com acento, não vou usar acento. Aí a pessoa vai redigir, erro ortográfico em prova discursiva acaba com o seu texto. Sem contar que dúvida vira duvida, certo? Influência vira influencia, pode mudar completamente o sentido do que você diz. Sim? Então, dominar o seu idioma é ainda a melhor maneira de você entender a sua matéria para depois você jogar no que você pensa a respeito. Rezende, eu vou passar a bola para você, não precisa me tocar porque ficou uma coisa meio esquisita. Sim? Então, para não ter eco, vamos para o continuismo aqui do conceito. E no continuismo do conceito, o lance é o seguinte: o Estado burocrático ele não se consolidou na década de 30. Ele começou a ser construído na década de 30. E eu, sinceramente, outro dia eu encontrei uma apostila com um aluno do presencial aqui de São Paulo, que eu fiquei com dó do que ela tinha decorado numa apostila, é evidente que não era da Alfacom, que dizia o seguinte: dizia que o patrimonialismo ele ainda não foi superado no Estado brasileiro. Esse é um erro conceitual. Quando existe nepotismo, quando existe malversação da verba pública, o que existe é resquício do patrimonialismo. Ele foi superado a partir da década de 30 e o Estado burocrático começou a ser construído. Se consolida em 88. O que aconteceu em 88, além daquele gol do Viola contra o Guarani? Hein, Adriano? Você que gosta. Constituição. Constituição Federal. Pessoal, camarada, Constituição Federal, ela estabelece o controle entre os poderes e estabelece a existência do Ministério Público da União. O controle entre os três poderes e o Ministério Público da União são a consolidação no Estado brasileiro do Estado burocrático. O problema do Estado burocrático, com seu controle hierárquico, é que ele trouxe uma administração burocratizada. Eu, esses dias, fui resolver um problema de Receita Federal de pessoa jurídica do meu pai, peguei a senha na triagem, fui para a primeira sala, fui atendido, a técnica da Receita me orientou. Depois de meia hora, ela pediu para que eu fosse para outra senha, para outra sala, para resolver um outro problema, que, para minha surpresa, deu nela mesma. Então, 2 atendimentos burocráticos que poderiam ser resolvidos com um só. O Estado brasileiro, cuidado, amadorismo também, coisa de amador de quem não estuda no Alfacom, diz que o Estado burocrático foi superado. Como foi superado? Não existe mais o MPU? Não existe mais controle entre poderes? O que está sendo superado é uma administração burocratizada, ineficaz, ineficiente, para que a gente venha até o Estado gerencial. Então, em 90, por incrível que pareça, tem que citar cada coisa em aula, o governo Collor e o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso começam uma reforma do Estado brasileiro, uma segunda grande reforma, que é você superar uma administração burocratizada para manter os preceitos burocráticos, mas chegar a uma administração gerencial, uma administração que estabelece preceitos da iniciativa privada, uma administração que cria, por exemplo, a figura da lei de responsabilidade fiscal, onde o controle é finalístico, não tem mais a ver com relação hierárquica entre quem controla e quem executa a ação. A relação entre o Estado gerencial e o início da década de 90 é lugar certo em prova de TRT. Quem fez TRT 15, quem fez TRT 9, soube disso. As questões elas são claramente vinculadas ao vínculo do Estado gerencial com principalmente o Ministério da Reforma do Estado, do governo Fernando Henrique, com uma figura chamada Bresser Pereira. Eu queria comentar outra coisa, Adriano, por favor, volta só para a gente encerrar aqui, que é uma relação automática que fazem quando existe a discursiva com resposta por tópico. Eu percebi nos aulões para preparar a discursiva da 15ª que quando existem algumas questões, o aluno ele pensa que é uma dissertação. Outro responde por tópico. Como se resolve isso na sua matéria, que apesar de menos importante do que a minha, precisa conhecer para passar na prova? É interessante que ele falou que a minha matéria é menos importante que a dele, mas ele está falando em português desde a hora que ele começou, então ele precisa falar em português, certo? Já vou voltar a esse problema dos tópicos. Não sei se vocês perceberam quando o Rezende fala dos verbos. Ele tem o quê? Ele queria ser professor de história, porque quando ele era pequeno, né, a mãe dele contava a história do Chapeuzinho Vermelho, então ele ficava feliz e ele queria ser professor de história. Quando ele percebeu que não era isso, ele largou a faculdade. Aí
Ele usou várias vezes o tempo presente. Ele usou Getúlio Vargas, faz, 1988 é declarada a Constituição Federal. Isso numa prova, você vai pegar um verbo só. Um verbo. Usou o presente, usa o presente. Aí nesse ponto, presente e passado se equivalem. Se ele falasse, em 1988, a Constituição Federal foi declarada, foi promulgada, não sei como é que você vai usar esse termo aí, vou falar com o Daniel depois e com o Evandro, qual é o termo melhor para se usar. Não importa. Usou um tempo verbal, se mantenha nesse tempo verbal. Tudo bem? Outra coisa que o Rezende falou, isso a gente às vezes fica meio tenso em relação ao uso do onde e do aonde. Você está me criticando ou elogiando? Isso foi um elogio. Obrigado. Ele me deixa tenso, quando ele chega, fica meio tenso. Então, quando ele fala do onde e do aonde, quando a gente fala muito no blá blá blá, no coloquial, você deve estar acostumado a isso, a gente joga isso para o papel. Cuidado, onde é só para lugar. Ele falou aqui da parte hierárquica ou a parte gerencial, gerencial não é lugar. Certo? Burocrático não é lugar. Ele usou onde, mas isso é na linguagem coloquial, isso se aceita. Quando vai para o papel, tudo tem regra. Certo? O professor de direito sabe que tem lei, tem que seguir a lei. Quando joga para o papel, tem regra. Então, cuidado, vai usar só o onde e o aonde para lugares, referências a lugares. Em relação aos tópicos, certo? É comum que na questão discursiva venha número 1, número 2 e vai pontuando o que é para você comentar. Quer dormir tranquilo? Faça o que ele está pedindo. Número 1, fale sobre tal. Você vai colocar número 1 e vai responder, certo? Número 2 e vai responder. Para que, na forma plástica que a pessoa veja, o corretor, veja que você cumpriu tudo o que venha sendo pedido aqui. Bom, eu vou chamar o professor Rezende aqui perto. O Daniel, por favor, que é o nosso grande mestre de cerimônias. Só queria, antes de passar para o Daniel, dizer o seguinte: você que assiste nosso vídeo, eu quero fazer bonito aqui no primeiro vídeo meu e do Adriano no online e citar um filósofo. Às vezes as pessoas me chamam um pouco de elitista, mas é bom citar filósofo aí da história, né? Como dizia o grande filósofo Rocky Balboa, o bom não é aquele que bate, o bom é aquele que apanha, apanha, apanha e continua tentando. E com você, no vídeo, com as nossas dicas, tenho certeza que você vai tentar até a felicidade que nós tivemos hoje de alunos ligando, caçando aqui o Evandro, o Daniel, o Adriano, eu, os outros professores, para comemorar a vaga no MPU para técnico e analista que conquistaram. Então, Rocky Balboa na cabeça, o grande filósofo, porque tem que apanhar até tentar, até conseguir e até comemorar com os professores. No meio. E o legal é que o Evandro tá chorando ali atrás, porque o professor falou aqui agora de Rocky Balboa, e o Evandro, como todos vocês sabem, é um grande fã do Rocky Balboa, né? Vou até fazer uma postagem hoje aqui, fazendo essa lembrança muito bem. Você bateu na veia. Eu acho que você anda vendo ali para falar o que eu vou falar aqui para agradar o nosso mestre. O Evandro gosta de Rocky Balboa, eu sei também. Eu acabei de saber também. Todo mundo quer saber agora, né? O que o Evandro gosta. Cara, a gente tá muito feliz hoje. O que você quer falar, Carente? Cada um com a sua referência, né? O Evandro com Rocky Balboa e o Daniel Sena com balé clássico irlandês? Não. Não. Eu tô junto com o Rocky Balboa lá também. Olha só, galera. Nós somos muito felizes hoje porque nós já estamos mapeando a quantidade de aprovados que nós temos ali no TRT 15. Já pegamos o primeiro lugar de São Paulo. Pegamos o segundo lugar na lista de execução de mandados de Campinas também. E assim, os resultados estão começando a aparecer. Tem 30º colocado para técnico, tem gente aprovado para analista administrativo, tem gente aprovada em todos os cargos. E para nós é uma felicidade muito grande. Tem gente que já está indo para a próxima fase também, para técnico segurança e segurança e transporte. Ou seja, é o Alfacom marcando presença no estado de São Paulo. Veio gente do Brasil todo fazer essa prova TRT 15. Agora no domingo, agora TRT 2, que nós também vamos ter um baita resultado. E é assim que a gente mostra para que veio para São Paulo. É com resultado. Aqui, nosso único objetivo é trazer para você resultado, aprovação. Então, se você quer passar no concurso público, nós também queremos que você passe. E aí a nossa vontade é a mesma. Então, vem para cá, cai para cá, que você vai conhecer um projeto diferenciado, um projeto onde a sua vida é respeitada, onde a gente acompanha você no dia a dia. Você não vai ficar largado aqui para estudar do jeito que você quer. Você vai estudar do jeito que eu quero, como diretor aqui de São Paulo, né? E o Evandro também, lógico, né? Toda a honra aqui agora. Não, olha lá, o Evandro que está aqui, tá no estúdio, também do jeito que ele quer. E é desse jeito que nós vamos mostrar para você como vai chegar. Do mesmo jeito que eu cheguei, que o Evandro chegou, todos que chegam trilhando um caminho. E esse caminho que nós queremos mostrar para você. Agora, se você caiu, olhou lá, procurou seu nome e não achou, que foi a maioria, né, das pessoas que concorreram, então está tristinho agora, está sentado, para de mimimi, não dá tempo para isso, filho. Presta atenção.
Se você ficar sentado agora uma semana em depressão porque seu resultado negativo, o que vai acontecer é que vão vir outros concursos. Vai ser edital agora da PRF administrativa, que pega um grupo de matérias que você está estudando para o TRT. Então, ao invés de ficar sentando chorando, vamos estudar. Tem o TRT do Maranhão que saiu. Você que ainda não está se preparando, corre atrás, dá para ir lá fazer. Vai ser TRT de Minas Gerais. E outros concursos que virão. 2014 está com um panorama lindo de concurso pela frente. Concurso que você não pode perder a oportunidade. Se caiu nesse, levanta a cabeça, porque lá na frente, com certeza, a sua hora vai chegar. Para isso, não pode desistir. É a única coisa que impede você de chegar a algum lugar. É se você desistir hoje dessa caminhada. Mas desiste não, que vale a pena chegar. Vale ou não vale? Vale a pena. E nós aqui de São Paulo, estamos aguardando você para conhecer o projeto do Alfacom aqui. Beleza? Então, vamos dar um alfartando força aqui, estilo paulistano? Tem que falar então no final, não? Então, tem, se você então, né? Já é paulistano, já. Então, força. Aqui, ó, meu. Pablito, desculpa aí, mas foi só inovação aqui. Porra, meu! Vamos gritar agora um alfartando força. Então, né? força. Então, força, meu. Então, força, meu. Vamos lá. Alfartanos, força! Valeu, Brasil!